Olá, cristão de valor! Você sabia que um erro de conceito de educação financeira pode trazer prejuízos financeiros para os cristãos na hora de calcular o dízimo? Esse vídeo é para ensinar na prática como fazer o cálculo correto do dízimo. E mostrarei com cálculos para quem é trabalhador, empreendedor e até o cálculo do dízimo da empresa. E ainda te darei um bônus, explicarei conceitos contábeis, utilizando a minha experiência como contador, auditor e investidor. Bem com cristão de valor. Antes de começar a falar sobre alguns conceitos e mostrar na prática como calcular o dízimo, quero fazer um combinado contigo. Se esse vídeo realmente sanar de uma vez por todas as dúvidas sobre como calcular o dízimo, eu te peço um favor, que você compartilhe com seus irmãos de fé, amigos e familiares nos grupos de WhatsApp e em suas redes sociais. E comenta. Se você não gostar, discordar, você também é livre para comentar. Então vamos lá. Para fazer o cálculo de qualquer coisa, deve-se utilizar um parâmetro. E no caso do dízimo, o próprio significado da palavra já responde. Dízimo no dicionário é a 10ª parte, vem da palavra hebraica maser, da palavra grega dekate, que a sua tradução é a mesma, é a 10ª parte. Se você dizimar 12%, 15% ou até menos que 10%, não é dízimo. Ou diferente, porque diferente disso, é oferta ou qualquer outro conceito que você quiser denominar. E farei aqui uma ressalva. Esse vídeo não é para falar se é obrigatório ou não, se está no Velho ou no Novo Testamento. Isso aqui é somente para você entender como se deve calcular o dízimo. Então vamos lá. Vamos lá, para a prática. Preparei aqui para vocês 3 cálculos. O primeiro, da empresa através da DRE. O segundo, de um funcionário. E o terceiro, do empresário, através do Prolabore. A DRE, demonstração do resultado do exercício, é uma ferramenta contábil que serve para demonstrar se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período de tempo, seja ele anual, mensal ou até trimestral, como é o comum de demonstrar as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Aqui como exemplo, eu peguei uma empresa de pequeno porte, que a maioria é mais comum no Brasil. Jogamos aqui um exemplo de venda de receita bruta de R$60 mil. Ela teve a opção de estar no regime tributário do Simples Nacional, e aqui jogamos 15,5% de imposto do Simples Nacional, que deu R$ 9.300, e chegamos na receita líquida de R$ 50.700. Após isso, há o custo do serviço prestado, desde que a empresa seja prestadora de serviço. Caso seja comércio, seria o custo do produto vendido. Nesse exemplo aqui, jogamos 30%, que deu R$ 15.210. E chegamos no lucro bruto de R$ 35.490. Veja que o lucro bruto não é a última linha da DRE, porque tem demais despesas. Despesas administrativas, marketing financeira, jogamos aqui um valor de R$ 10 mil. Despesas com pessoal de R$ 9 mil. Despesas com Prolabore de R$ 5 mil. E aqui eu quero definir para vocês 2 conceitos para distinguir salário de Prolabore. Por quê? Porque salário é a remuneração do trabalho realizado pelo funcionário. Já o Prolabore é a remuneração do trabalho realizado pelo sócio. Ou seja, o sócio que trabalha na empresa, ele vai receber Prolabore e não vai receber salário. Aquele sócio que não trabalha na empresa, ele não tem direito a Prolabore, mas ele vai ter direito aos dividendos de acordo com o percentual que ele tem na empresa. Após todas essas deduções,
chegamos num lucro líquido aqui de R$ 11.490. E aqui também vai uma dica de gestão. Tem muitos empresários, principalmente de pequeno porte, que chegam no lucro líquido e ele vai distribuir 100% do lucro. Por quê? Porque ele pensa que aquilo está disponível para ele e ele distribui 100%. Só que é um erro grave. Por quê? Porque ele reinvestir o lucro para ele pode ser a garantia da sobrevivência da empresa. Porque pode ter eventuais emergências, que aí ele vai ter esse valor no caixa. Pode ter também oportunidade de comprar uma empresa ou de comprar um ativo e ele teria no caixa. Caso ele distribua 100% do lucro, ele não vai ter essa possibilidade. Então, sempre é bom distribuir um percentual do lucro líquido para ficar no caixa para uma reserva de emergência ou oportunidade. Nesse exemplo aqui, nós colocamos 50% para ficar no caixa. E distribuímos de dividendos o restante, 50%. Nesse exemplo dessa empresa aqui, coloquei de propósito 2 sócios e cada um com 50%. Tem um que não trabalha, ou seja, ele só vai receber os dividendos, 50% aqui que calculamos sobre o lucro. E o outro que trabalha, ele vai receber os seus dividendos mais os 5.000 do Prolabore, que deu aqui para esse segundo sócio que trabalha R$ 7.872,50. Antes de calcular o dízimo, o cálculo do dízimo, vamos para os outros 2 exemplos. Do funcionário. O funcionário, quando se coloca lá que ele vai receber R$3.000, não quer dizer que é efetivamente isso que vai cair na conta dele. Por quê? Porque tem algumas deduções, né? A CLT fala que tem que deduzir o INSS e o imposto de renda. E tem-se um cálculo, né? Que eu utilizei essa tabela aqui, que teve o desconto do INSS e do imposto de renda, que deu um valor líquido para esse funcionário, que é o que efetivamente vai cair na conta corrente dele, R$ 2.690,07. Já para o Prolabore, para o empresário, da mesma forma, tem deduções. Tem deduções apenas do Prolabore. E por que aqui eu coloquei só o valor do Prolabore e não dos dividendos junto? Porque o dividendos ele é isento do imposto de renda e não se calcula também o INSS sobre os dividendos. Então aqui só se calcula sobre o Prolabore. E com as deduções, se chegou aqui num valor líquido de R$ 4.100,48. Veja que esse sócio aqui, se ele for dizimar, ele tem que dizimar de tudo aquilo que ele vai receber. Então temos que pegar aqui os 4.100 mais o valor que ele recebeu de dividendos, que deu esse valor aqui. Agora vamos para o cálculo. Calcular do dízimo bruto ou do líquido. Do valor bruto ou do líquido. Eu quero falar para vocês o que se encontra em Provérbios 3, capítulo 3, versículo 9, a parte A, que fala assim: honra o Senhor com seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Ou seja, você tem que honrar com o Senhor aquilo que efetivamente você ganha. Por quê? Porque se você honrar com valor até que você não está recebendo, isso aí talvez Deus até pensou no caso de você evitar riscos financeiros, evitar que você tenha prejuízo e prejudique o seu fluxo de caixa. Vamos pegar o exemplo aqui da empresa. Se nós colocarmos aqui o dízimo do lucro bruto
jogar aqui 10%, teremos aqui 3.549. Mas você concorda que ele não está dizimando os 10%, que conforme já falamos, dízimo, o conceito é 10%. Se a gente pegar do bruto aqui e calcular sobre o lucro líquido, efetivamente ele está dizimando 31% do ganho dele e não 10%. Diferentemente, se for o dízimo do líquido, do lucro líquido, aí sim terá o percentual de 10%. Por quê? Porque é do efetivamente ganho. Ah, Kelson, mas a pessoa quer dizimar do bruto. Ok. Que fique com 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um deve conforme determinar em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Se aquela pessoa quer dizimar do bruto, quer dizimar pela empresa, ela é livre. A palavra nos dá essa liberdade. Então ela é livre. Mas quando se fala em dízimo, sempre vai ser 10%. E você deve observar sempre essa questão do seu fluxo de caixa. Porque aqui, como vimos aqui, se a pessoa dizimar pelo bruto, lucro bruto, no caso aqui do exemplo da empresa, ele está dizimando até mais do que foi distribuído para os sócios. E caso tenha um sócio que não queira dizimar, ele vai sair prejudicado. E também prejudica também no fluxo de caixa da empresa. Vamos supor que em determinado período a despesa dessa empresa aumenta significativamente, porque teve alguma questão lá de aumento de preços e não teve uma venda satisfatória. Veja bem que nesse caso aqui ela teve prejuízo, mas teve lucro. Então, se ele fosse dizimar, ele estaria nem poderia dizimar. Por quê? Porque teve prejuízo. A empresa, no final, na última linha da DRE. E se ele joga o dízimo sobre o lucro bruto, no caso, vai aumentar mais ainda o seu prejuízo. Ok? Da mesma forma, para o funcionário. Se ele dizima do bruto, o percentual aqui vai ser 11%. Então, o ideal sempre é dizimar do valor efetivamente recebido. Da mesma forma, o empresário. Se ele pegar aqui do bruto, estará dizimando mais que os 10%. Mas se dizimar do líquido, o percentual fica nos 10%. Aqui foi um exemplo que eu dei, mas se a pessoa quer dizimar da empresa, quer dizimar do bruto, ela é livre, como sabemos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E assim finalizamos os cálculos. Espero com esse vídeo ter sanado todas as suas dúvidas referente a como calcular corretamente o dízimo. E fique atento aos conceitos contábeis para evitar riscos de fluxo de caixa.
E, conforme combinado, se eu alcancei esse objetivo, que você possa comentar, curtir, seguir e compartilhar, porque virão muitos outros vídeos sobre educação financeira e empreendedora cristã. Essa é a nossa missão.